Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como eu falei segunda-feira, hoje a gente vai resolver alguns exercícios. Eu vou deixar uma lista de atividades sobre reflexão total para vocês, mas antes eu gostaria de fazer aqui alguns exemplos. Eu vou começar com um exercício que não faz parte do livro de vocês. Então, anotem o enunciado aí, pausem o vídeo e façam a anotação do enunciado, para ter como exemplo no caderno, ok? Esse primeiro exercício diz assim: um raio de luz monocromática atravessa a fronteira entre os meios 1 e 2, como representa a figura a seguir. Determine o que ocorreria se o ângulo de incidência, em vez de 30, fosse igual a 45 graus. Bem, nessa situação, nós temos que analisar primeiro o seguinte: a gente tem aí uma situação representada. Vejam que o raio de luz passa do meio 1 para o meio 2. O ângulo de incidência é igual a 30 e o de refração é igual a 45 graus. Vejam que nessa situação, quando o ângulo de incidência é igual a 30 graus, nós temos que ocorre refração. E ainda, nós podemos concluir que o raio de luz está se afastando da normal. Vejam aqui que o ângulo de incidência é igual a 30 e o ângulo de refração é igual a 45 graus. Então, nós podemos dizer que I é menor que R. O ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração, portanto, o raio de luz está se afastando da normal. Como isso ocorre, Como a gente tem esse comportamento óptico para a trajetória do raio de luz, nós podemos afirmar que o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 2. Ou seja, a luz está se propagando do meio mais refringente, que é o meio 1, para o meio menos refringente. Esse é o meio 2. Bom, essa é a primeira condição para que possa ocorrer reflexão total entre a interface do meio 1 e o meio 2. Se vocês lembrarem, existem duas condições. A primeira é que a luz esteja passando do meio mais refringente para o meio menos refringente e, consequentemente, ela vai se afastar da normal. Então, dependendo do ângulo de incidência, nós podemos observar refração ou reflexão total. Se o valor do ângulo de incidência é menor que um ângulo limite, para esta interface, nós podemos dizer que ocorre refração. E se ele for maior ou igual, ocorrerá reflexão total. Vejam aqui que na situação representada, o ângulo de incidência é 30 e ocorreu refração. Portanto, 30 é um ângulo menor que o ângulo limite, que vai determinar se ocorre ou não reflexão total. Mas agora, quando o problema fala que se ao invés de 30 o ângulo de incidência fosse 45, o que poderia acontecer? A pergunta dele é justamente essa, Se a gente faz essa mudança no ângulo de incidência de 30 para 45, o que acontece? Acontece refração? Acontece reflexão total? É isso que ele quer saber. Mas para a gente responder essa pergunta, nós temos que saber quanto é o ângulo limite da interface entre o meio 1 e o meio 2. Só assim a gente pode responder essa pergunta, não é verdade? Porque se 45 estiver abaixo do ângulo limite, vai acontecer refração. Se ele for igual ou maior que o ângulo limite, vai ocorrer reflexão total. Então, nosso primeiro passo para solucionar o problema é saber qual é o valor do ângulo limite. Bem, para a gente responder o problema e determinar qual é o valor do ângulo limite, nós precisamos utilizar a definição que determina o ângulo limite na reflexão total. Nós vimos que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Notem aqui que para determinar o valor de L, nós precisamos dos índices de refração.
e esses valores não foram fornecidos para nós ali no enunciado. Então, como resolver? Como calcular esse ângulo limite se nós não temos os índices de refração? Bem, a gente não tem esse valor, mas a gente tem uma situação em que ocorreu refração, que é essa esquematizada aqui nessa figura. Será que a partir do que aconteceu ali inicialmente na refração, nós não podemos chegar a uma relação que envolva os índices de refração? Bem, nós podemos. Olhem só. Antes de determinar, então, o ângulo limite, já que eu vi que eu preciso dos índices de refração e eu não os tenho, o que eu posso fazer? Eu posso analisar esta situação em que ocorre refração. Vejam só, nessa situação, a luz está passando do meio 1 para o meio 2 e refratando. Portanto, vale aqui a lei de Snell. Notem, o índice de refração do meio 1 é o N1 e o índice de refração do meio 2 é o N2. Vejam que 30 é o ângulo de incidência e 45 de refração. Então, a gente pode aplicar a lei de Snell nessa refração que acontece se o ângulo de incidência é 30. Vejam, N1 vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual a N2, que multiplica o seno do ângulo de refração. Eu tenho que N1 vezes o seno de 30 é igual a N2, que multiplica o seno de 45. Lembrando aqui que N1 é maior que N2. Então, N1 é o índice de refração maior. Então, eu posso escrever aqui embaixo, só para a gente fazer uma conexão entre essas duas equações, que N menor é o N2 e N maior é o N1, ok? Só para a gente fazer uma conexão entre essas duas equações, tá? Vejam que nessa expressão, para determinar o seno do ângulo limite, eu preciso da razão N2 sobre N1. Vejam que aqui nessa outra expressão, eu tenho seno de 30, seno de 45, N1 e N2. Notem que como isso é uma multiplicação, dos dois lados a gente tem uma multiplicação, eu posso achar quanto vale essa razão nessa expressão. Notem só, basta eu passar N1 para o outro lado dividindo e seno de 45 para o outro lado dividindo também. Vejam só, eu teria que seno de 30 sobre seno de 45 fornece aqui para a gente N2 sobre N1, não é verdade? Quanto vale o seno de 30? Seno de 30 é igual a meio. Quanto vale o seno de 45? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso vai ser igual a N2 sobre N1. Notem que eu não sei ainda quanto vale os índices de refração, porém eu sei quanto vale a razão que é importante para determinar o ângulo limite. É só eu resolver aqui essa divisão de fração. Eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Logo, eu consigo encontrar quanto vale a razão N2 sobre N1. Vejam, 2 simplifica com 2, sobra aqui para a gente que N2 sobre N1 é igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando aqui, nós encontraremos raiz de 2 sobre 2. Então, quanto vale a razão N2 sobre N1? Vale raiz de 2 sobre 2. Com isso, nós conseguimos encontrar qual é o valor do ângulo limite. Vejam só, o seno do ângulo limite é igual a N2 sobre N1, que nós acabamos de achar sendo igual a raiz de 2 sobre 2. Então, substituindo aqui, nós teremos raiz de 2 sobre 2 igual ao seno do ângulo limite. Nesse momento, é aquilo que eu falei com vocês no vídeo passado. Eu tenho que parar e me perguntar qual é o ângulo que possui seno igual a raiz de 2 sobre 2. Se for 30, 45 e 60, a gente tem que saber de cor. Se não, o problema traz uma tabelinha para a gente. Como não tem tabelinha aqui, a gente precisa lembrar dos valores de seno de 30, 45 e 60. Só para lembrar aqui rapidamente, seno de 30 é meio,
seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Qual é o valor que a gente tem ali? Raiz de 2 sobre 2. Qual é o ângulo que possui seno igual a raiz de 2 sobre 2? 45. Então, significa que o ângulo limite nesta situação é igual a 45 graus, ok? Então, vejam, eu só consigo chegar ao valor do ângulo limite se nesse ponto eu paro e me pergunto: qual é o ângulo que possui seno igual a raiz de 2 sobre 2? Se eu paro e faço essa pergunta, eu descubro qual é a resposta, certo? Vejam aqui, então, que o ângulo limite entre a interface do meio 1 e o meio 2 é igual a 45 graus. Significa que, se o ângulo de incidência é menor que 45, que é o valor limite, o que ocorre? Ocorre refração, como está acontecendo aqui nessa imagem, já que o ângulo de incidência é igual a 30, menor que 45, portanto, ocorre refração e reflexão parcial, ok? A reflexão parcial ocorre. Agora, se nós tivermos um ângulo de incidência que é maior ou igual a 45, que é o valor limite, o que nós vamos observar? Nós vamos observar reflexão total. Vejam o que o problema disse. O problema disse que a gente mudou de 30 para 45 o ângulo de incidência. O que vai acontecer? Vai acontecer reflexão total. Então, o que ocorreria? Ocorreria reflexão total, ok? Sendo assim, a gente finalizou o problema.